Dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aulinha. Cedo, frio. Hoje a gente vai continuar falando sobre números complexos. Nós vamos falar... Ontem eu dei uma noção de da onde a gente vai começar a usar essa notação, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as operações utilizando esse conjunto numérico. Então, a motivação que eu mostrei para vocês, né, da onde surgiu esse número complexo, foi o inverso da original, segundo alguns autores, né? A gente falou sobre uma origem da necessidade algébrica, né? Só que tem um desenho aqui, ó, na tela de vocês, de um gráficozinho, né, que é uma outra representação dos números complexos. Alguns autores falam que é o contrário do que a gente fez, é que dessa representação, a partir dessa representação foi necessário a algébrica, o surgimento do izinho lá, da unidade imaginária. Mas isso para a gente é irrelevante, o importante é que está descoberto e a gente vai usar esses valores aí nos cálculos que a gente vai fazer a partir de hoje. Ok? Então, vamos lá. Ontem a gente falou sobre... Nós fizemos o seguinte, nós começamos com problemas mais simples e a partir desses problemas simples a gente foi modificando alguns valores e viu que não era suficiente o conjunto dos números naturais para resolver aquela situação. Então nós fizemos alguns sistemas, algumas equações e verificamos que dava para melhorar a notação, melhorar a representação ali, se tivéssemos um outro conjunto, um outro valor para expressar aquela solução. Então, só para lembrar aqui rapidinho, vamos ver qual foi a situação de ontem. Basicamente, a gente precisou de um número para representar um valor que era desconhecido. Né? No começo da aula eu perguntei para vocês, olha, qual que é o número que não existe? Né? Na verdade, era um número que não fazia sentido para a gente até então. Então, por exemplo, a partir dessa situação aqui, olha, qual a solução dessa equação? Como é que a gente fazia? Só para lembrar aqui, a gente vai cansar de fazer isso aqui esse bimestre. Tá? A gente vai trabalhar com polinômios, então já vamos fazer bastante isso aqui. A solução que a gente tem para essa equação aqui tem outras formas, né, obviamente, mas eu costumo pensar o seguinte. Se eu sei bem um método que resolve todas, que serve para todas as equações de segundo grau, eu não preciso ficar me preocupando com os outros métodos, tá? Então eu tento lembrar desse, né, da fórmula resolutiva, e não focar tanto nos outros. Me ajuda, né? Eu posso colocar em evidência às vezes, né? Posso pensar na soma e produto. Ajuda. Talvez com o tempo, se eu tiver facilidade, mas pode me atrapalhar se eu tentar ficar decorando uma coisa sendo que eu já sei outra que funciona bem. Tá? Então, eu vou usar sempre essa formulazinha resolutiva aqui em dois passos. Posso já colocar o delta ali direto na fórmula, tá? E fazer tudo em um passo só que dependendo de onde eu estiver escrevendo, pode ficar muito grande, misturar as coisas. Então, eu vou começar. X é menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. E aqui, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que, quais são os coeficientes aqui? O a é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, então aqui não aparece, mas é um 1. O b é o número que multiplica o x e não está ao quadrado, então aqui 4. E o c é o termo independente, que no caso aqui é 5. Então vamos lá, resolvendo a equação aqui, rapidinho. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então eu tenho 4 ao quadrado, que é 16. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Então aqui vai ficar menos 20. Ou seja, o delta é menos 4. E aí aqui, até antes de ontem, a gente escrevia a equação não possui solução real, ou não existe solução. Mas, a partir de agora, a gente vai continuar. Vai ficar assim, ó, voltando aqui para o x. X é igual a menos o b, então é menos 4, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui porque a raiz quadrada pode ser positiva ou negativa. Então aqui, menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1.
Então, eu tenho x é menos 4, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Beleza? Então, aqui era o nosso impasse. E o que, que nós falamos ontem? Né? Eu vou reescrever isso aqui em outra página para a gente visualizar melhor. Então, eu cheguei nesse impasse aqui. X é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. E aí o problema estava nessa raiz de menos 4 aqui. E o que, que a gente fez ontem para contornar essa situação? E continuar pensando em alguns valores aqui. Sempre que eu tiver uma raiz quadrada negativa, a gente vai fazer essa interpretação aqui, olha. Não preciso escrever tudo isso sempre, tá? Mas é só para lembrar da onde eu estou tirando essas coisas aqui. Sempre que eu tiver uma raiz com valor negativo, eu vou ter que lembrar o que é esse valor aqui. Eu posso decompor da seguinte forma. Posso escrever isso aqui como sendo 4 vezes menos 1, que é o menos 4, né? E eu posso lembrar ainda que eu consigo separar as raízes. Então, eu consigo escrever raiz de 4 aqui. Né? Lembrando que lá na fórmula tem mais ou menos, mas só para facilitar a escrita aqui eu vou deixar sem os sinais, tá? Então, aqui, raiz de 4 é 2 vezes... O que é esse raiz de menos 1 aqui? Esse raiz de menos 1, nós vimos que é... Nós vamos usar uma notação para esse raiz de menos 1 aqui, que é I. Ele é a unidade imaginária. A gente vai usar esse izinho aqui para representá-lo. Okay? Então, sempre que aparecer raiz de menos 1, nós vamos usar a letrinha I para representar. E a partir dessa representação aqui, né, na verdade, as operações definidas com essa unidade imaginária, a gente tem várias outras consequências. Tá? A gente vai ver como é que faz para calcular com esses númerozinhos aqui, o que acontece com as potências dele e assim por diante. Mas, voltando aqui para a minha equação, como é que eu vou reescrever isso aqui? Né? Por enquanto, a gente está dando só uma cara nova para esse valor. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, olha o que virou. Raiz quadrada de menos 4. Virou, na verdade, 2i. Né? Por quê? Porque o raiz de menos 1 é igual a izinho. Então, vai ficar aqui 2i sobre 2. Vou simplificar, né? Na hora de dividir, ou divido tudo, ou não divido nada, né? Pelo valor que está aqui embaixo. Então, vou dividir os dois valores aqui. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos, 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, vai ficar 1i. Então, a minha solução aqui é essa. Eu tenho que o x é igual a menos 2 mais i, ou o meu x é menos 2 menos i. A gente tem essas duas soluções aqui, são dois números complexos. Então, ontem a gente viu que dava para mudar a cara dessa solução aqui, que era meio estranho, né? A gente tinha esse tipo de solução aqui e parava aqui. Ontem a gente viu que dá para mudar e escrever de uma outra forma. Hoje a gente vai entender como é que faz para operar com esses valores aqui, né? Já que eu mudei o meu número, então significa que tem que dar para eu conseguir multiplicar, somar, dividir, né? Com esses valorzinhos aqui. Então, o primeiro passo é entender que dá para a gente continuar utilizando as raízes quadradas de números negativos. Beleza? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar? Ai, ai. Oi. Normal. Qual parte que vocês perderam aqui? Eu volte.
Ah, tá. Então vou voltar aqui, ó. A questão aqui era resolver a equação, né? Essa equaçãozinha aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi identificar os coeficientes, né? Qual que é o valor do A, do B e do C. Então lembrando, o A é o número que multiplica o x que está ao quadrado, 1, né? 1x quadrado aqui. O B é o número que multiplica o x e o C é o número que está sozinho, né? Lembrando que eu identifico isso sempre colocando tudo igual a zero. Se não tiver igual a zero, eu tenho que me organizar. Como já está bonitinho aqui, A1, B4, C5. Então, o que eu fiz? Substituir a fórmula resolutiva aqui, né? X é menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes o A. Como é que calculo o valor do delta aqui, o discriminante? É B ao quadrado menos 4AC. Então, substituir esses valorzinhos aqui na minha expressão. Então, ficou b ao quadrado, 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Né? 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 1 vezes 5, 20 deu menos 4 delta. Né? E aí aqui ah, que é o ponto de interesse da aula de hoje. Quando a gente tinha esse delta negativo, nós parávamos por aqui e escrevia, olha, a equação não tem solução real. Não existe solução para esse problema, né? A gente tinha um impasse aqui porque não dava para continuar calculando. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje é continuar e estudar os números resultantes dessa continuação. Então, o que que eu fiz? Continuei calculando com delta igual a menos 4. Fui lá e substituí, olha. Menos b, então menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, né? Então, aqui eu tinha o delta igual a menos 4, eu substituí aqui. Dividido por 2 vezes o a. Né? De onde que eu tirei o a? Daqui, que é 1. Substituindo aí, que chegaria o problema, né? Ia ficar menos 4 mais ou menos raiz de menos 4 dividido por 2. Eu reescrevi essa equação aqui na outra página para a gente poder estudar ela melhor. Então, o que que eu fiz? Olha, aqui que estava o problema, né? Esse raiz de menos 4. E aí ontem eu falei que dava para escrever isso aqui de uma forma diferente. Qual que era a sacada aqui? Sempre que eu tiver uma raiz quadrada, né? Duas coisas que eu vou ter que lembrar aqui. Vou lembrar aqui. A gente vai usar esse número aqui, ó. A princípio não existia, né? Nenhum número que eu conseguisse pensar que ele ao quadrado ia ficar negativo. Então a gente vai pensar nessa unidade aqui, olha. I ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui vai resolver o nosso problema, pelo menos de escrita, por enquanto. Tá? Sempre que eu pensar que número ao quadrado que é negativo, o izinho, que a gente vai chamar isso aqui de unidade imaginária. Então, toda vez que eu levar esse número ao quadrado, dá menos 1. O que isso aqui me adianta? Olha, se eu tirar a raiz quadrada aqui, né? Eu tenho que o i é igual a raiz quadrada de menos 1. E essa aqui é a vantagem. Tá? Então, é importante lembrar isso aqui. Eu vou ter que memorizar isso aqui. Sim, tá? Então, é importante lembrar isso. I é raiz quadrada de menos 1. Por que que eu vou precisar lembrar disso aqui? Ontem, quando eu fiz algumas simplificações, eu ainda destaquei, olha. Às vezes a gente vai precisar fatorar uma raiz, separar em duas, né? Por quê? Sempre que eu tiver um valor negativo dentro da raiz, eu vou precisar desse izinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar o valor, vou escrever aqui. Eu vou separar aqui o valor que eu tenho. No meu caso aqui, olha, é raiz quadrada de menos 4. E é isso aqui que é o principal, tá? Para simplificações das raízes, para poder tirar o valor negativo de dentro da raiz e escrever na forma de número complexo. Simplesmente lembrar que da onde que saiu esse menos 4, né? Que multiplicação que resultou em menos 4? É 4 vezes 4 positivo vezes 1 negativo, né? Pronto. Essa multiplicação que eu coloquei aqui me dá o número menos 4. E o que isso aqui me adianta?
Sempre que eu tiver uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar em outras duas. Eu posso escrever essa vezes essa aqui. Isso serve para qualquer número? Serve, tá? Se fosse 4 vezes 5, eu poderia colocar raiz de 4 vezes raiz de 5 aqui, tá? Eu posso sempre separar se for multiplicando, tá? Eu posso separar em quantas raízes eu quiser. Por que que é útil separar desse jeito? Olha o que eu escrevi de roxo aqui embaixo. Eu tenho raiz de 4 vezes. O que que é raiz de menos um? Que é o que a gente não consegue calcular, né? Que é o único que está negativo aqui. Esse aqui eu não consigo calcular. Mas eu consigo mudar a representação. Isso vai ser útil para a gente. Então, no lugar desse raiz de menos um, ó, o que que é raiz de menos um? O izinho. Então, eu vou colocar aqui vezes i. Então, eu tenho raiz de 4, isso eu sei fazer. 2. Ah, e se fosse raiz de 7? Eu ia deixar a raiz de 7, é um número, né? É estranho, mas é conhecido. Vezes o meu i. Então, no lugar de menos 4 aqui, olha, raiz de menos 4, eu vou colocar 2i. Olha o que eu tenho daqui para cá, ó. Tem algumas coisas que a gente pode ir memorizando já, ó. Olha o que eu tenho daqui para cá. Vocês viram que era a raiz do número negativo, né? Então, eu posso pensar assim, ó. Eu vou tirar o negativo e escrever o i na frente, tá? Posso fazer isso direto, desde que eu lembre o que significa esse izinho, né? E com o tempo, é mais proveitoso escrever seguindo a minha setinha aqui, né? Já pular alguma etapa, do que ir passo a passo, né? Se eu souber o que eu estou fazendo aqui, quiser economizar um pouquinho de tempo. Mas da onde que saiu esse i? O i é igual a raiz de menos um. Tem que lembrar disso. Mas na prática sempre que for um número negativo, eu vou tirar o negativo e colocar o i na frente, né? Mas é importante saber da onde que saiu, tá? Não sair só escrevendo as coisas. E aí, se der, eu calculo essa raiz e o izinho continua lá. Beleza. Fiz isso. Então, eu cheguei nesse valorzinho aqui, eu vou colocar ele lá na minha expressão. Então, aqui era menos 4, ó, voltando para cá. No lugar da raiz, eu vou colocar 2i. E simplificar, né? O que for possível. Então, eu dividi tudo por 2 aqui. Dividi o 4 por 2 e depois dividi o 2 por 2. Cheguei em 2 mais ou menos i. E só escrevi separado aqui o x1 e o x2. A gente chegou nessas duas soluções aqui. Beleza? Esse longo caminho que eu fiz aqui, deu para entender a troca da raiz negativa pelo i? Então a gente só mudou. Ah, aqui, ó, Jorge. Por que que virou 2i? Deixa eu colocar em outro lugar aqui. O que eu tinha era, então, voltando aqui, por que que virou 2i? O que a gente vai usar, a nossa base é essa, ó. I é igual a raiz de menos 1. É isso aqui que vocês vão ter que lembrar, né? Ou, o que seria antes de tirar a raiz, né? I ao quadrado é menos 1. Beleza. Isso aqui é a nossa base. E a gente vai usar isso para transformar algumas raízes negativas. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. O que que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de menos 4, de 4 vezes menos 1. Certo? O que eu posso fazer com essa raiz aqui? Eu posso calcular separado, né? Posso calcular assim, ó. Raiz de um vezes a raiz do outro, né? Sempre que eu tiver uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar em várias raízes, porque algumas eu consigo calcular e outras não. Então, qual que eu consigo calcular aqui? Raiz de 4, essa eu consigo, é 2. E esse raiz de menos 1 aqui? Eu vou usar isso aqui, ó. Então, raiz de menos 1, eu vou substituir, que é o meu izinho. Então, esse i aqui vai significar para a gente vai continuar escrevendo o i, né, igual a gente faz nas equações, substituindo o valor por uma letra.
a gente vai continuar escrevendo i, mas eu sei que ele é um númerozinho, né? E é justamente essa unidade aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. Então, em vez de escrever raiz quadrada de menos 1, nas expressões que nós vamos escrever, eu vou tentar deixar o izinho, né? Então, ó, o que eu tenho aqui é 2 vezes raiz de menos 1, né? Só que em vez de escrever assim, a gente vai escrever 2 vezes o i. Tá? Então, lembrando que esse raiz de menos 1 é o izinho. Feito isso, a gente vai substituir onde for necessário, né? E concluir os nossos cálculos utilizando essa notação aí. E aí, escrever esse izinho desse jeito vai me dar outras possibilidades. Eu vou conseguir pensar em soma, multiplicação, a gente vai ver como é que representa isso, como é que representa um gráfico com esses valores aqui, né? A gente vai ver como é que faz a divisão, as propriedades dos números complexos, do mesmo jeito que a gente tem as propriedades dos números reais, né? A gente tem todas essas operações que nós usamos aqui, ó, usamos raiz, potência, a gente vai fazer a mesma coisa para os números complexos também, beleza? Então, sobre a resolução aqui dessa primeira equação, tranquilo? Então, olha o que a gente fez. Nós escrevemos um número, né? Vou voltar aqui. Esse número aqui, olha, esse númerozinho x aqui, que era bem estranho, né? A gente escreveu ele de uma forma complexa. Então, substituí pelo i, simplifiquei e cheguei aqui, olha, em menos 2 mais i ou menos 2 menos i. Eu vou usar só um como exemplo aqui, tá? Para destacar o que eu quero. Então, a gente chegou no seguinte, olha, o número é comum a gente usar a letra z para indicar os números complexos, tá? Então, aqui o meu número z. Tá? Só para não confundir, tá? Eu faço o meu z assim e o meu 2 tem a barriguinha. Tá? Então, esse de cima é o z e o de baixo é o 2. Às vezes eles vão se confundir, porque eu não tenho costume de, sei lá, de cortar o z aqui, mas se tiver retinho é o z, tá? Se for um rabisco, é o z. Então, z é igual. A gente achou o número menos 2 mais i, né? Que é 1i. Vou colocar 1i só para por enquanto. Então, a gente achou esse númerozinho aqui. Menos 2 mais 1i. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que essa aqui é a forma algébrica do número complexo. Nós vamos ver a forma algébrica, a geométrica e talvez a trigonométrica também, tá? Ah, então, olha, para vocês verem, só de mudar aquela raiz pelo izinho, já tem outras 3 formas de escrever esse número. Então, as possibilidades para esse conjunto são imensas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender a forma algébrica e como operar, quais são as operações que a gente tem aqui com esses valores. Então, sempre vou ter um primeiro termo, né, sem o i, mais ou menos, né, aqui está mais, mas poderia ser menos também, alguma coisa vezes o i. Se não aparecer nada, né, então no caso aqui o a é menos 2 e o b é 1. Se não aparecer nada com o i aqui, é porque é 1, né? Poderia estar escrito assim. E eu saberia que o a é menos 2 e o b é 1. E identificar esses coeficientes aqui é importante para a hora de calcular. Tá? Então, o número complexo ele tem duas partes. Ele tem a parte sem o i e tem a parte com o i. Como é que funciona isso aqui? A gente chama isso de parte real e parte imaginária. Tá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente tentar entender como é que isso funciona. Então, vamos pensar aqui no primeiro caso. O número, eu vou chamar sempre de z os números complexos, tá? Sempre que possível, eu vou chamar de z. Então, eu tenho um número aqui, vou usar o mesmo número de antes.
mais um. O número complexo ele tem a parte real e a parte imaginária, tá? Uma dessas partes pode ser zero, não tem problema. Então, no exemplo aqui, por exemplo, de z igual a menos 2 mais i, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui a parte real desse número z. Então, eu vou escrever assim. A parte real do número z é menos 2. E a parte imaginária do número z é igual a 1. Né? Por quê? Que é 1 porque é o número que multiplica o izinho aqui. Lembra que tinha um a e um b? Então, o a é menos 2 e o b é o 1. Deveria aparecer aqui, mas a gente não escreve 1 vezes alguma coisa. Né? Então, tem a parte real, menos 2, e a parte imaginária, 1. Por que é importante separar isso aqui? É importante verificar qual a parte real, qual a parte imaginária para a hora de fazer os cálculos. Tá? Mesma coisa que a gente tem lá na fórmula de Bhaskara, que é importante saber qual é o A, qual é o B e qual é o C. Né? Então, eu vou sempre destacar esses valores aqui, para a gente ter uma noção de como é que funciona. Poderia ser qualquer número. Né? Então, ó, vamos ver um outro número Zzinho aqui. Se fosse, por exemplo, 8 menos 7i. O que eu tenho nesse caso aqui agora? A parte real desse número z aqui é 8 e a parte imaginária, menos 7. Opa! Se fosse um outro caso, se fosse assim. Z igual a 3i. Quanto que vale a parte real aqui da letra C? E quanto que vale a parte imaginária? Nesse último caso aqui. Quanto vocês acham que é? Exato. Então, ó, parte real zero. Por que parte real zero? Porque não está nem aparecendo aqui, né? O que é a parte real? A parte real é a parte que não tem i, né? Então não tem nada aqui. Eu poderia ter escrito assim, ó. Isso aqui poderia ter sido escrito assim. 0 mais 3i. Só que é estranho, né? Ficar escrevendo 0 mais alguma coisa. A gente não escreve assim. Mas eu sei que se não aparece é 0. Então a parte real é 0 e a parte imaginária 3. O que eu tenho aqui, olha? Se não aparece a a parte real, perdão, a gente vai chamar isso aqui, olha, de... Se eu consigo escrever aqui do lado. A gente chama isso de número imaginário puro, tá? Então, sempre que eu tiver aqui um númerozinho sem a parte real, a gente vai chamar ele de número imaginário puro. Tá? Então, o z, esse da letra C aqui, ó, 3i, ele é um número imaginário puro. Tá? Por quê? Porque não tem a parte real. E o que acontece se for assim? Ó? Quero que vocês me respondam só verdadeiro ou falso agora. Tá? Se eu tiver esse valor aqui, z é igual a 18. Na letra D, isso aqui é um número complexo? Sim ou não? Quem respondeu que não? Perdi aqui. Ah, tá. Explique-se, Wellington, por favor. Então, aqui que entra a grande sacada, tá? É sim um número complexo, tá? Lembra que quando a gente pensa nos conceitos de
conjuntos numéricos, sempre tem um conjunto dentro do outro. Né? Então, por exemplo, os números naturais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, está dentro dos conjuntos dos números inteiros, né? Que entra o menos 1, menos 2. Então, aqui, olha, a parte real é 18 e a parte imaginária é zero. Né? Então, do mesmo jeito que eu tenho número imaginário puro, ou só número imaginário, né? Eu tenho também a possibilidade de ter um número. A gente não fala isso, né? Um número real puro, né? A gente usa o número real, que é o que a gente está acostumado, né? E aqui eu estou usando números inteiros, mas poderia, por exemplo, no lugar desse 18, ser assim, ó. Raiz de 18, poderia ser 1,8, tá? Então, a gente tem aqui um número real. Então, o que significa? Olha, se o bzinho, né? A gente tem um número complexo assim, ó. Z igual a A mais BI. Então, se o B for zero, se o B for zero, vou colocar aqui. Se o B for igual a zero, poxa, estou encostando no mouse aqui. Se o B for zero, o que a gente tem? Z é um número real. Tem problema? Não. Tá, pode acontecer isso também. Número real, aqueles mesmos que a gente conhecia lá da nossa infância. Tá? Então, se o B é zero, Z é um número real. Tá? Sem problema algum. Então, o que a gente tem aqui a partir dessa observação? Que eu posso ter um número complexo com uma parte real e uma parte imaginária, igual a gente tem na letra A e na letra B. Eu posso ter o número sem a parte real, e aí a gente vai chamar ele de número imaginário puro. E posso ter um número sem a parte imaginária, né? Que vai ser um número complexo, que na verdade é um número real. Tá? No começo pode ser meio confuso isso, mas é a mesma ideia que a gente tem, por exemplo, falar que 18 é um número racional, né? Ah, mas os números racionais têm que ser fração, tem que ter decimal, né? 18 é 18,0, né? 18 é o resultado de uma divisão também, né? Com o tempo a gente vai conseguindo pensar que um conjunto está dentro do outro. O que a gente tem aqui então no nosso conjunto? Olha, vou tentar desenhar isso aqui. Não sei se vai dar muito certo não, mas eu vou fazer aqui. A gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem aqui nos conjuntos, começando do menor. O menor que a gente usa era para contagem no conjunto dos números naturais. E aí, só lembrando aqui, qual o conjunto dos números naturais? 1, 2, 3, 4, 5. O zero é polêmico, tá? Tem gente que fala que o zero é, tem gente que fala que o zero não é, tá? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os números que a gente usa para contagem. Então esses são os números naturais que a gente usa naturalmente para associar os números aos objetos. Beleza. Além dos números naturais, aí a gente precisa de outros, né? Por exemplo, quando a gente começa a representar grandezas negativas, eu preciso dos números inteiros, né? Então a gente coloca outro conjunto aqui, além desse, que são os inteiros. Tô colocando muito grande, mas vai ter que caber aqui. Então, além dos números naturais, tem os números inteiros. Então, além dos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem a parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Né? Então, a gente tem aqui os números inteiros, que é representado pela letrinha Z. Depois, né, tudo isso foi surgindo a partir da necessidade de mais representações. Né? Os inteiros é insuficiente para representar partes, né, frações das coisas. E aí, para isso, precisava dos números racionais. Então, a gente tem aqui os racionais. A letrinha
Q. Não é um R, é um Q. Então, dentro desse aqui, os números racionais. Beleza. Só que tem alguns números que não são utilizados para contagem, normalmente assim, e não dá para escrever na forma de fração, tá? Uma boa forma de definir um número racional é que ele possa ser escrito na forma de fração com valores inteiros, né? O numerador e o denominador inteiro. Só que alguns números não dá, por exemplo, π, né? Raiz de 7, raiz de 3, esses números não entram nesses conjuntos aqui. Então, a gente tem os números irracionais, que aí entra aqui fora, os irracionais. Então, aqui a gente tem um conjunto dos números irracionais, né? Ele não está dentro dos inteiros, nem dos naturais, nem dos racionais, ele é um conjunto à parte aqui, né? Então, o tamanho do retângulo aqui é irrelevante, tá? Não significa que tem mais inteiros do que irracionais, tá? E dentro de todos esses conjuntos aqui, dentro não, englobando todos esses valores aqui, vai caber aqui na tela, vamos ver, eu tenho o conjunto dos números reais. Beleza, então, ó, todos os números reais eram formados por esses, naturais, inteiros, racionais e irracionais, né? E aí a gente viu que dá para aumentar um pouquinho mais esse conceito. Além desses números aqui, a gente consegue pensar no conjunto dos números complexos, dá para aumentar esse conjunto de valores aqui que a gente conhece. Então, o que a gente está falando agora são dos números complexos. Que é o Czinho. Tá, e os números complexos, o que eles englobam? Tudo. Então, são todos os números que a gente já conhece aqui. Fica bem estranho, mas vai dar certo. Então, todos os números que a gente já conhece, né? Ou seja, todos os números reais, mais, né? Tem alguns números que não são reais aqui, né? A gente tem os números fora dessa casinha aqui, dos números reais, a gente tem os números imaginários puros. Né? Que foi o que a gente viu lá, que não tem a parte real, que é só o izinho. Então, seria mais ou menos esse aqui, a gente chama isso de diagrama de Venn. Tá? Normalmente é redondinho, mas fiz quadradinho aqui. Então, ó, seria esse aqui mais ou menos a organização de dentro para fora dos conjuntos que a gente tem. Então, naturais, inteiro. E aí eu pergunto para vocês, olha, todo número real é um número complexo? Sim, olha, os números reais estão dentro dos números complexos. Todo número irracional é um número complexo? Sim, o número racional está dentro do número complexo. Todo número inteiro é um número real? Sim, todo número inteiro é um número real. Tá? Então, todo número inteiro é um número racional? Sim. Então, observando esse esquema aqui, a gente tem algumas noções das localizações dos conjuntos. O que é mais importante do que saber a classificação dos números aqui? Né? Obviamente, em alguns problemas específicos, não de aplicações, né? Vai ser importante lembrar esses nomes, mas mais importante ainda é saber operar com eles, que é o que a gente vai tentar fazer a partir de agora, tá? Então, tendo essa noção aqui, ó, o que é mais importante ressaltar é que os números reais são números complexos, mas nem todo número complexo é um número real. Então, essa é a diferenciação aqui. Então, quando que um número complexo vai ser um número real? E aí a gente nem vai chamar ele de complexo. Quando a parte imaginária for zero. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho b igual a zero, na verdade eu tenho um número real. É um número complexo, mas a gente não vai chamar ele assim. Né? Do mesmo jeito que eu não falo que o 18 é um número racional. A gente olha para o 18 e já pensa, é um número natural. Né?
Então, a gente vai ter essas duas distinções aqui. E é importante sempre treinar um pouquinho isso aqui, tá? Para diferenciar a parte imaginária da parte real, porque as operações que a gente vai fazer utilizando os números complexos vão ser meio que em blocos, tá? Vai ser meio que separado. Eu vou trabalhar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Nem sempre elas vão se misturar, beleza? Até aqui. Tranquilo? Dúvidas? Sobre identificar a parte real e imaginária. Tranquilo? Compreender que todo número complexo, todo número real, aliás, é também um número complexo, beleza? Ótimo. Então, nós vamos ter isso em mente, tá? Todo número real é um número complexo, mas o número complexo pode ser imaginário puro, né? Pode ter sua parte do i lá. Mesmo assim, a gente vai conseguir pensar nas operações com ele, que é o tema de hoje. Então, vamos ver como é que faz para somar, né? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente verificar como é que é feita a soma. Então, no item A aqui, eu vou usar os números. Lógico que eu estou tirando esses números aleatórios, tá? Não faz muita diferença aqui os exemplos, não. É importante entender como é que faz para operar, tá? Então, eu vou ter aqui o número 3 mais 2i. Esse é o meu z. Eu vou chamar sempre de z1, z2. Poderia ser y, x, tá? A, b, c. Mas eu vou sempre usar o zzinho, sempre que possível, tá? Então, z2. Ó, aqui já começa a confundir meu z com 2. z2 é menos 4 mais 5i. Como é que eu calculo, então, z1 mais z2? Né? Então, a primeira operação que eu vou pensar aqui, que é a adição. Para somar esses dois números, eu vou escrever da seguinte forma. Vou colocar entre parênteses aqui, só para a gente destacar qual que é o z1 e qual que é o z2. Mas nesse caso aqui não é tão importante os parênteses, tá? Para somar. É só para a gente conseguir separar aqui qual que é o z1 e qual que é o z2 mesmo, tá? Menos 4 mais 5i. Se eu tivesse escrito sem os parênteses, daria na mesma. O que eu vou fazer para somar aqui? Alguém tem alguma ideia? De olhar assim, algum chute, algum palpite? De como é que eu poderia somar isso aqui? É mais simples do que parece, tá? Do mesmo jeito quando a gente tem alguma expressão que tem x, y, né? O que a gente faz? Nós agrupamos os termos semelhantes. E aqui é a mesma coisa, tá? O que é semelhante aqui? Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Qual que é a parte real de cada número? A parte real do z1 é o 3 e a parte real do z2 é o 4. Então, basicamente, eu vou somar o que não tem i com o que não tem i, né? Então, olha aqui, ó. É 3 mais menos 4, né? Que na verdade é 3 menos 4. Então, parte real com parte real. Eu tenho aqui, então, 3 menos 4. Isso aqui vai me dar... Toma cuidado com o sinal aqui, tá? Então, estou fazendo 3 mais menos 4. Positivo com negativo continua sendo negativo. Então, eu vou ter o seguinte. 3 menos 4 dá menos 1. E parte imaginária com parte imaginária, né? 2 mais 5. Isso aqui vai me dar 7. Pronto. Então, o que eu tenho? Z1 mais Z2 é igual a menos 1 mais 7i. Então, a mesma coisa que a gente fazia antes, né? Imagina que fosse um x aqui no y no lugar do i. Nós vamos fazer a mesma coisa. Real com real, né? O que não tem i com o que não tem i. Imaginário com imaginário. O que tem i com o que tem i. Então, pronto. Esse aqui é o meu novo número complexo. Um detalhe, né? É meio estranho isso, mas quando a gente começa a representar isso no gráfico, eu consigo mostrar para vocês, tá? Nos números reais, a gente tem uma ordem, né? A gente chama isso de relação de ordem mesmo. Falar que o 1, o 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2,
o 4 é maior que o 3 e assim por diante. Né? A gente consegue listar os números em ordem crescente ou em ordem decrescente, por exemplo. Né? Se eu der dois valores para vocês, fala, olha, tem o 7 e o 10, qual que é maior? Vocês conseguem, todo mundo tem essa noção de falar, o 10 é maior que o 7. Nos números complexos a gente não tem isso. É estranho pensar assim, mas não tem um número que é maior que o outro. Eu não consigo, por exemplo, nesse exemplo aqui, falar se o Z1 é maior que o Z2 ou o Z2 é maior que o Z1. A gente não tem isso, não tem esse tipo de relação. Existem os números ali, dá para associar um número de grandeza para eles, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas não dá para colocar eles em ordem crescente assim, tá? A gente vai pensar em algumas noções de módulo, por exemplo, né? Às vezes números que parecem um parece ser maior que o outro, eles têm o mesmo módulo, tá? Mas não dá para fazer uma listinha igual a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, colocar em ordem crescente com os números complexos, tá? Só uma curiosidade aí. Então, para somar, bem tranquilo, né? Alguma dúvida aqui em como fazer a operação de soma? Se fosse para subtrair, o mesmo esquema, tá? Então, ó, rapidinho aqui, só para a gente ter um outro exemplo aqui para as anotações. Vou usar o mesmo caso, tá? Se fosse aqui, então, Z1, 3 mais 2i, e o Z2, menos 4 mais 5i. Se eu tivesse que calcular Z1 menos Z2. E aí a questão aqui é tomar cuidado com os sinais, tá? Então, eu tenho Z1, que é 3 mais 2i, menos 4 mais 5i. E aí aqui vai mudar alguns sinais, né? E eu vou ter que prestar atenção nisso aí. Então, é real com real, imaginário com imaginário. Então, é 3 com esse, né? Só que olha aqui, ó. Menos... Isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Menos 4. Na verdade, é mais 4, né? Então, 3 menos 4. Isso aqui vai dar 3 mais 4, que é 7. Beleza. Depois, 2 menos mais 5. Né? Então, aqui 2 menos mais 5. Esse sinalzinho aqui vai mudar a minha vida. Então, vai ficar 2 menos e mais. Né? Então, vai ficar aqui 2, na verdade, menos 5. Eu tenho menos 3i, tá? Posso cancelar os meus parênteses antes de resolver? Posso, tá? Se eu quiser fazer o jogo de sinal tudo antes aqui e depois agrupar, posso também, tá? Se vocês acharem que é mais fácil para vocês aí. Então, no final das contas, eu tenho que Z1 menos Z2 é igual a 7 menos 3i, tá? Então, para somar e subtrair, bem tranquilão. Próxima operação. Para multiplicar, né? Vamos pensar aqui na multiplicação. Então, eu tenho o número C1 igual a... só uma observação aqui na soma ainda. Se eu tivesse o seguinte, ó. O Z1 fosse 3 só, né? Porque pode. E o Z2 fosse menos 4i, na hora de calcular Z1 mais Z2, vai ficar 3 mais menos 4i, né? Que é a mesma coisa que 3 menos 4i. Então, pode acontecer de um número ter só a parte real, o outro número ter só a parte imaginária, né? Mas mesmo assim, eu consigo agrupar os dois valores, real com real, imaginário com imaginário. Então, 3 com nada do outro e o menos 4i com nada do primeiro número, tá? Então, dá para agrupar os dois valores também. E a multiplicação? Vamos para a multiplicação agora. A última operação de hoje. Então, se eu tenho aqui Z1... Então, lembrando que eu estou usando sempre números inteiros aqui como os coeficientes, mas pode ser qualquer valor, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, Z1 igual a 3 mais 2i
iz2 igual a 5 menos 4i. Na hora de multiplicar z1 com z2, a gente vai precisar distribuir essa multiplicação. Eu tenho aqui o seguinte, olha, z1, que é 3 mais 2i, vezes z2, que é 5 menos 4i. Na hora de multiplicar, olha, do jeito que eu escrevi aqui, é bem parecido com o que a gente já faz, né? Quando tem o x, quando tem o y lá. Né? Acho que já dá para ter uma noção de qual seria o palpite aqui. Para multiplicar, eu vou ter que multiplicar todo mundo com todo mundo aqui, ó. Esse com esses dois, e depois o 2i com esses dois carinhas aqui. Tá? Então, a multiplicação é distributiva. Eu vou ter que multiplicar todo mundo com todo mundo. Tá? Então, começando pelo 3, aqui seguindo as linhas roxas. Vai ficar assim. 3, que multiplica o 5, e depois multiplica o menos 4i. Aqui, a questão é prestar atenção no sinal e no izinho também, tá? Vai ficar 3 vezes 5, 15, normalzão. Depois 3 vezes menos 4i. Então, 3 vezes 4, 12, né? Então vai ficar menos 12i. Fiz as multiplicações das linhas roxas aqui de cima. Agora indo para as linhas verdes, né? 2i vezes 5. Então vai ficar mais 10i. Beleza. E por último, 2i vezes 4, né? 2 vezes menos 4, na verdade. Então vai ficar aqui menos 8. Aí aqui é a questão do i, ó. É 2i vezes 4i. Vou colocar aqui. 2i vezes 4i. Então é 2 vezes 4, 8. E i vezes i, eu não vou colocar assim, né? I vezes i. Vou colocar i ao quadrado. Beleza? Então aqui é 8i ao quadrado. Mesma coisa que a gente tinha com o x lá, né?